Lucas capítulo 4, nós vamos ler somente 2 versículos, Lucas 4, 14 e 15. Leiamos a palavra de Deus, todos juntos, numa só voz. Assim diz a palavra do Senhor. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Vamos ler mais uma vez? Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Oremos ao Senhor. Pai, toda glória seja dada, única e exclusivamente, ao teu nome, ó Deus Pai Todo-Poderoso, ao nome de teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, e ao teu Divino Espírito, que tem como função apontar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Então, que o teu Espírito encha a nossa vida nessa manhã, enquanto ouvimos a tua palavra, e que o nome de Jesus seja levantado bem alto em tua casa nessa manhã, porque somente a Ele pertence toda a glória. Ele é o nosso grande Redentor. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o nosso Rei, é o Senhor da nossa vida. Então, Deus, nesses dias de desespero, de angústia, de dor, dá-nos a bênção de olhar para Jesus. Nós temos crido nele como Salvador, mas dá-nos a bênção de tê-lo também como paradigma no cumprimento da missão, para que nós façamos toda a diferença, para que nós abençoemos nossa cidade, o nosso país e o mundo inteiro. Fala conosco, Deus, na breve exposição da Tua palavra nesta manhã, que nossa alma seja aquecida, que nossa vida seja transformada. Tudo nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, todos nós nos entristecemos com essa marcha profana que acontece na nossa cidade no dia de hoje. Verdadeiramente o nosso coração fica apertado e angustiado, porque nós vemos o nome do nosso grande Deus sendo afrontado. Nós vemos todos os valores judaico-cristãos revelados nas Escrituras sendo vilipendiados. Nós vemos a família conforme Deus a criou sendo insultada. E nós contemplamos que nessa cidade, na qual amamos servir o Senhor Jesus, o nome do Senhor é desonrado na rua o dia inteiro, de maneira descarada e com grande disfarçatez. E ao meditar, amados irmãos, do que acontece na cidade de São Paulo no dia de hoje, eu me lembro de 2 características do nosso grande Deus. O nosso grande Deus é extremamente longânimo, irmãos. O nosso Deus é tremendamente paciente. Porque se fôssemos você e eu no lugar de Deus, onde pessoas o afrontam na rua de maneira direta, descarada, dizendo que são donas de suas próprias vidas e podem fazer o que querem, e isso não corresponde à verdade, todos nós sabemos disso, mas num grande ato de rebelião para com o Senhor. Se fôssemos nós no lugar de Deus, talvez, amados irmãos, a nossa reação não seria a mais aceitável. Mas Deus, amados irmãos, é tremendamente longânimo. A palavra diz que Ele preparou os vasos de misericórdia para a redenção, mas também preparou os vasos de ira para o dia da ira. Então, quando nós vemos nessa cidade, maior cidade desse país, o nome de Deus sendo afrontado por pessoas que vieram não só de São Paulo, mas dessa cidade, do país inteiro, do mundo inteiro, nós temos que refletir que de fato o nosso Deus é extremamente longânimo. Mas também, amados irmãos, nós não podemos deixar de perceber que Deus revela a sua ira. No texto que o pastor Camargo leu, diz que a ira de Deus se revela dos céus para com todos os homens que detêm a verdade e escolhem a justiça, e adora a criatura no lugar do Criador.
E quando pessoas na rua, amados irmãos, desonram os seus corpos entre si e atuam de uma maneira profana, dizendo que são de fato livres, elas estão entregues à barbárie, elas estão entregues à sua própria miséria, elas estão debaixo da ira de Deus, porque estão inflamando-se nos seus pecados de maneira humilhante, vergonhosa, desonrando os seus próprios corpos entre si. E a pergunta que não quer calar, amados irmãos, é como nós devemos reagir diante de tudo isso que acontece frente aos nossos olhos. Nós devemos reagir, amados irmãos, nos dispondo para ser uma grande bênção nesse tempo, fazendo toda a diferença, cumprindo o chamado e o ministério que o Senhor deu a nós. Nós não vamos agredir as pessoas, nós não vamos apedrejá-las na rua, mas nós vamos levantar-nos para exaltar o nosso Deus, pregar o Evangelho, cumprir a missão e viver para a glória e para a honra do nome de Jesus. E se nós queremos ser bênção nesses dias de desespero, se nós queremos fazer toda a diferença nesses dias de dor, nós temos que olhar, amados irmãos, para aquele que amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos que olhar não somente para o Pai, temos que olhar para o Filho, Deus que se fez homem, sem deixar de ser Deus, vindo a este mundo de pecado, suportando afrontas durante toda a sua vida, dando sua vida na cruz do Calvário, para receber sobre si o preço do nosso pecado, e ressuscitou, está sentado à destra de Deus. Se nós queremos ser uma bênção nesse tempo, nós temos que olhar para Jesus, que veio abençoar esse mundo, que veio pregar a palavra, que veio nos dar a salvação. E olhando então para Jesus, que é o paradigma da nossa vida, do nosso ministério, o chamado do Senhor para mim e para você como cristãos, para mim como pastor, é que nós tenhamos um ministério abençoado. Um ministério abençoado. Esse texto se aplica também, amados irmãos, ao que eu acredito do ministério pastoral. Semana que vem tem eleição, você fala, mas no que o meu pastor acredita? Então isso é um chamado para a minha vida, mas não só para mim, para a vida de cada um de nós como cristãos. O texto no qual a palavra nos apresenta no Evangelho de Lucas, ressaltando a humanidade de Jesus, o texto nos mostra aqui, olhando para ele, que ele teve um ministério abençoado. E o nosso desejo é que cada um de nós, como cristãos, tenhamos um ministério abençoado nesse tempo, para a glória e para a honra do nome de Jesus. O texto nos apresenta um ministério abençoado. E a primeira verdade que a palavra nos diz é a seguinte: o ministério abençoado depende do Espírito. O ministério abençoado depende do Espírito. Olhamos para o versículo 14. Então, Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia. O ministério abençoado depende do Espírito. Irmãos, cada um dos evangelistas ressalta uma característica de Jesus. Aqui o pastor Davi, professor de Novo Testamento, que diria muito bem. Mateus quer revelar Jesus como rei, amados irmãos, o Messias prometido. Marcos revela Jesus como servo, aquele que nos dá a redenção até no meio da sua humilhação. Lucas revela a humanidade do Senhor Jesus, e João ressalta a sua divindade. E no Evangelho de Lucas ele mostra Jesus como homem. E ao mostrar Jesus como homem, amados irmãos, ele nos revela que quando Cristo se torna homem sem deixar de ser Deus, ele não lança mão das suas prerrogativas e dos seus poderes como segunda pessoa da Trindade, mas ele vem em humilhação e em dependência do Espírito Santo, ele realiza toda a sua obra. Quando o anjo falou com Maria nesse Evangelho de Lucas que ela ficaria grávida, ele disse: descerá sobre ti o Espírito Santo. Quando Maria visita Isabel, amados irmãos, e saúda Isabel, e João Batista mexe no ventre de Isabel, a Isabel fica cheia do Espírito Santo. Nesse Evangelho nós vemos o Espírito Santo se manifestando de maneira clara e nítida diante dos nossos olhos. E a palavra nos diz, irmãos, que quando Jesus vai ao templo ser apresentado, Simeão, movido pelo Espírito Santo, vai ao templo. E aqui no capítulo anterior, no início do ministério do Senhor Jesus,
Quando ele foi batizado, e o texto diz que ele estava em oração, diz que o céu se abriu e o Espírito Santo veio sobre ele em forma corpórea de pomba, amados irmãos. Ele foi ungido, ordenado para o ministério, dependendo do poder do Espírito Santo. No início do nosso capítulo, quando diz o texto que Jesus é levado para o deserto para ser tentado 40 dias pelo diabo, o versículo diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Então quem leva Jesus para aquele momento da tentação e o conduz e lhe dá a vitória é o próprio Espírito de Deus. Então, ao olhar para a vida de nosso Senhor, nós aprendemos que se nós queremos ter um ministério abençoado, nós precisamos depender do Espírito Santo. Um ministério abençoado depende do Espírito. É por isso, irmãos, que se nós olharmos para Lucas, nós encontramos Jesus orando o tempo todo. Como eu já falei para vocês aqui no capítulo 3, 21, no batismo, quando ele é batizado por João, João não queria batizá-lo, você se lembra bem, mas Jesus é obediente ao Pai e se humilha. Quando ele é batizado, é a sua ordenação ao ministério. A Bíblia diz que ele estava orando quando o Espírito Santo veio sobre ele em forma corpórea de pomba. Depois, amados irmãos, quando ele vai chamar os seus apóstolos, Lucas nos diz que ele passa uma noite inteira orando. Depois, quando está no momento mais apoteótico do seu ministério em Cafarnaum, amados irmãos, de repente, de manhã, Lucas nos conta que os discípulos se levantam para procurá-lo, mas ele foi para um lugar à parte e estava orando, amados irmãos e irmãs. Jesus ora o tempo todo. Depois, irmãos, no dia da sua transfiguração, ele leva seus 3 melhores amigos a um alto monte, e ali ele está orando, e em oração ele resplandece com toda a sua glória, revelando a sua divindade e a sua majestade. Grandes coisas acontecem na vida de Jesus enquanto ele está orando e dependendo do Espírito Santo. E depois Lucas, amados irmãos, nos apresenta que no momento da crucificação, quando Cristo foi cravado ali para receber a ira que você merecia e a ira que eu merecia, ele está orando e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Nós encontramos Jesus orando no começo, no meio e no fim do seu ministério. E se nós queremos ser uma bênção nesse tempo e depender do Espírito Santo no cumprimento da missão, nós precisamos ser verdadeiramente homens e mulheres de oração. Pois se o próprio Filho de Deus, que é um com o Pai, enquanto esteve aqui, dependendo do Espírito Santo, foi um homem de oração, quanto mais nós, pecadores, carecemos desesperadamente de ter uma séria vida de oração na presença do nosso Deus. A vida de oração era tão impactante em Jesus, irmãos, que os discípulos o viram orando e disseram a ele: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos. E ele então ensina os passos da oração, quando ensina que eles orem: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Se nós queremos ser homens e mulheres que têm um ministério abençoado, que fazem toda a diferença nesse tempo, nós precisamos ser homens e mulheres de oração. Nós temos que dobrar o nosso joelho na presença do Senhor, reconhecer a nossa limitação, a nossa falibilidade, a nossa falta de poder para transformar o coração de qualquer pessoa e dizer a Ele: Senhor, nos enche com o Teu Espírito Santo. Nos enche com o Teu Espírito Santo para que nós obedeçamos mais a Tua palavra. Nos enche com o Teu Espírito Santo para que façamos tudo para a Tua glória. Nos enche com o Teu Espírito Santo para que anunciemos o Evangelho com poder.
Nos enche com o Espírito Santo, para que nós vejamos o Senhor mesmo atraindo assim os seus eleitos e glorificando o seu nome em nosso meio, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Ah, meus irmãos, minhas queridas irmãs, o ministério abençoado depende do Espírito Santo. E se nós queremos depender do Espírito Santo, nós devemos ser homens e mulheres de oração. Em 2015, amados irmãos, eu tive o privilégio de fazer uma visita à Coreia do Sul. E alguns de nós pastores fomos escalados para pregar em algumas igrejas. Eu fui escalado para pregar na Eunpyeong Evangelical Church, lá num bairro de Seul. Uma igreja de 12 mil membros. E o pastor daquela igreja era o reverendo Han. Eu preguei ali num dos 7 cultos que aquela igreja tinha, porque o tempo cabia mais ou menos 1.200 pessoas, então eles tinham 7 cultos todos os domingos. Eu preguei num culto, o pastor Zé Roberto no outro. Quando terminou o nosso momento, nós almoçamos com o pastor e nós tivemos uma reunião com ele. E aquela igreja que o pastor plantou, uma igreja viva com 12 mil membros, fazendo diferença naquela região, de repente um dos pastores brasileiros perguntou para ele: reverendo Han, nós percebemos a graça de Deus nessa igreja e como Deus tem abençoado o seu ministério. Quanto tempo o senhor ora por dia? Ele ficou meio sem graça, não quis falar. Mas o pastor brasileiro insistiu: não, nós precisamos aprender a orar no Brasil. Quanto tempo o senhor ora por dia, reverendo Han? Ele falou: meus irmãos, eu sou um homem que ora muito pouco. Eu oro 3 horas por dia. Eu oro 1 hora com minha esposa e 2 horas sozinho. Eu sou um pastor que ora muito pouco. Eu falei: misericórdia. Se ele ora 3 horas e ora pouco, coitados de nós brasileiros. Nós precisamos, irmãos, entender que cristianismo não é somente crer no corpo de verdades mais corretas que existem, mas cristianismo é um relacionamento vivo com Deus Pai, pela mediação do Filho, no poder do Espírito Santo. Você precisa orar para se relacionar com Deus. Você ouve Deus falar com você na Escritura, mas na oração você derrama a sua alma na presença do Senhor. Na oração você confessa os seus pecados. Na oração você exalta o Senhor. E a oração não muda Deus. Quando você ora, você é quebrantado e humilhado. A oração muda o seu coração. Então, meus irmãos, minhas irmãs, se nós queremos abençoar a nossa casa, se nós queremos ser uma bênção na nossa igreja, se nós queremos abençoar São Paulo, nós temos que ser homens e mulheres de oração. Nós temos que separar talvez pelo menos meia hora do nosso dia, porque não no início da manhã, para dobrar os nossos joelhos, para ler as Escrituras, para apresentar a nossa vida diante de Deus, a nossa casa, a nossa igreja, nossos líderes espirituais, nossa cidade, nosso país. Nós precisamos ser homens e mulheres de oração, irmãos, se nós queremos fazer a diferença nesse tempo. O ministério abençoado depende do Espírito Santo. Que Deus faça de nós homens e mulheres de oração, em nome de Jesus. Que você saia daqui hoje e tome uma decisão prática. Pastor, eu tenho orado pouco. Vou separar meia hora no início do dia, ou meia hora do meu horário de almoço, ou meia hora no final do dia, para ler as Escrituras, para orar, para ter um relacionamento vivo com meu Deus. Pai, você precisa orar com seus filhos dentro de casa. Os discípulos aprenderam a orar orando com Jesus. E se nós queremos que os nossos filhos sejam homens e mulheres de oração, nós devemos fazer o culto doméstico. Nós devemos ter tempo com eles, para que eles aprendam a se relacionar com Deus dentro de casa. Mas você que é membro desta igreja, você está convidado a vir às reuniões de oração. Nós temos uma reunião de oração aqui na quinta, às 19 horas. Mas se é muito difícil para você, no sábado de manhã, irmãos, nós temos uma reunião de oração e o tempo se nos faz escasso. Ontem eu estava orando aqui com o reverendo Camargo, o presbítero Esdras, e de repente a gente passa da hora sem ver. Nós precisamos ter um relacionamento vivo e pessoal com o Senhor, irmãos. Se nós cremos que é Deus quem muda os corações, se nós cremos que é Deus quem revitaliza a igreja, nós precisamos dobrar os nossos joelhos e clamar ao Senhor para que Ele derrame sobre nós bênção sem medida. Que Deus faça de você um homem de oração em nome de Jesus. Que Deus faça da irmã uma mulher de oração em nome de Jesus. E que você tome uma decisão de mudar de vida e diga: eu vou sair daqui para ter um relacionamento vivo e pessoal com meu Deus, para fazer toda a diferença, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Um ministério abençoado
depende do Espírito Santo. Que Deus faça de nós um povo de oração, em nome de Jesus. Você tem tido um ministério abençoado? A sua vida tem feito a diferença no lugar onde o Senhor te plantou? Um ministério abençoado depende do Espírito Santo, mas um ministério abençoado abraça um lugar. Um ministério abençoado depende do Espírito Santo, mas um ministério abençoado abraça um lugar. O texto nos diz: então Jesus, no poder do Espírito, regressou para Galiléia. Amados irmãos, a Galiléia fica no extremo norte de Israel. A Galiléia é chamada de Galiléia dos gentios. A Galiléia é o lugar do desprezo. Os judeus mais puros, mais ortodoxos, não realizam nada muito útil lá. No extremo norte de Israel, você vai se lembrar que quando o Império Assírio derrotou o reino do norte, Tiglat-Pileser fez algumas misturas e colocou povos que não eram verdadeiramente judeus ali, e eles criaram uma religião diferente. Havia até um Pentateuco samaritano. Depois o povo regressa do exílio, mas sempre houve uma discriminação com a região norte de Israel, e ninguém achava que o Messias viria para Galiléia. E quando Jesus, irmãos, está pregando, de repente alguém defende que ele é o Cristo. No Sinédrio alguém fala: de Nazaré pode vir alguma coisa boa. Porventura se levanta profeta da Galiléia. A Galiléia é o lugar do desprezo, a Galiléia é o lugar do pecado, a Galiléia é o lugar da possessão, a Galiléia é o lugar do desvio, a Galiléia é o lugar da falta de pureza. E é a esse lugar que Jesus vem e abraça a Galiléia. Diz o texto: Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou para a Galiléia. Ele abraçou um lugar, ele veio para o lugar mais desprezado, aquela região de Zebulon e Naftali, região do vale da sombra da morte. Ele veio para aquele lugar trazer a graça, trazer a luz da salvação. Ele veio libertar o povo, porque Ele é o Salvador, Ele é o Filho de Deus. Com Jesus nós aprendemos que o ministério abençoado abraça o lugar. O lugar de Jesus era a Galiléia, o seu lugar e o meu é a cidade de São Paulo. O lugar da Unida é aqui no centro da cidade de São Paulo, no Campos Elíseos. Mas não só nesse bairro, nós temos que ser bênção aqui para os nossos vizinhos, para aqueles que estão ao nosso redor. Nossa SAF já faz um trabalho precioso, as mulheres da região vêm para o artesanato, a EBF foi distribuir folheto para que as crianças venham. Acontece aqui hoje o projeto criador para alcançar pessoas do bairro. Nós temos hoje, para a glória de Deus, 2 capelães trabalhando na EB para abençoar essa cidade. Mas cada um de nós tem que entender, irmãos, que nós somos chamados para fazer a diferença em São Paulo. Nós temos que pregar o Evangelho aqui. Nós temos que nos levantar para exaltar a Cristo nesse lugar. Nós não devemos nos contentar com as mazelas da nossa cidade, mas nós devemos entender que o Senhor nos colocou aqui para pregar o Evangelho. Essa é a principal cidade desse país. Essa é a cidade de onde correm todas as influências para a nossa nação. É por isso que pessoas vêm fazer aqui até marchas equivocadas, porque o que acontece em São Paulo reverbera no Brasil inteiro. É a cidade dos empregos, é a cidade do negócio, é a cidade da bolsa, é a cidade das grandes conferências, das grandes feiras. Deus te colocou aqui. Essa é a sua Galiléia, é aqui no centro de São Paulo. Muita gente reclama: pastor, é tremendamente difícil chegar aqui. É triste ver pessoas da esquina da nossa rua pedindo. Meus irmãos, mas aqui é o nosso campo, é o lugar que Deus nos colocou, é o lugar onde o Senhor nos chamou para fazermos a diferença. E nós temos que sair do marasmo, temos que parar de olhar para o nosso próprio umbigo, temos de parar de ficar preocupados só com o nosso status quo, e fazemos toda a diferença nesse lugar pregando o Evangelho. É claro, irmãos, que nós não devemos ter a ilusão de que nós sozinhos alcançaremos São Paulo, mas nós temos que estar envolvidos nesse processo. O Dr. Tim Keller, que pregou no Brasil mês passado, e a Luiz está voltando a abençoar o trabalho no Brasil, ele fala sempre que para alcançar a cidade nós precisamos de um movimento do Evangelho. E é uma verdade. Eu não sei se você sabe, irmãos, que aqueles presbiterianos que vão trabalhar na Cracolândia, eles se reuniam na nossa igreja para orar até pouco tempo, toda semana, para ir fazer o trabalho na Cracolândia.
Há uma rede social no Centro de Evangélicos, irmãos, da qual membros da nossa igreja também apoiam. E nós temos que pregar o Evangelho e fazer toda a diferença nessa cidade, para a glória e para a honra do nome de Jesus. São Paulo tem jeito, e o nome do jeito é Jesus. E nós temos que nos levantar para pregar o Evangelho, amar essa cidade e fazer toda a diferença aqui. Eu gosto, irmãos, da frase do nosso grande reformador John Knox, que dizia: Senhor, dá-me a Escócia para Jesus, senão eu morro. Você já se aventurou a orar assim? Senhor, dá-me esse prédio para Jesus, senão eu morro. Senhor, dá-me São Paulo para Jesus, senão eu morro. O que Knox estava dizendo? Que ele amava tanto o seu povo, que ele estava disposto a perder a própria vida, se Deus quisesse salvar o seu povo. Nós temos que orar como Knox. Temos que orar como Whitefield, que dizia: Senhor, dá-me almas, ou leva a minha alma. Irmãos, Cristo morreu pelos eleitos. Há milhões de eleitos do Senhor Jesus em São Paulo. Quem disse que eles têm que se converter só na Assembleia de Deus? Eles têm que se converter na IPB. E você que é membro da IPB tem que abrir a sua boca e dizer aos pecadores que Deus é santo, que todo homem pecou contra Deus, mas que Deus amou o pecador e mandou o seu Filho na cruz para pagar os pecados de todo aquele que nele crê. E se o pecador se arrepender e crer, será declarado justo no tribunal de Deus, terá seus pecados perdoados, será reconciliado com Deus, será adotado pelo Pai. Você pode dizer isso. Você pode dizer que Deus é santo, que o homem é pecador, que Deus amou o seu povo e mandou Cristo morrer na cruz, e que se o pecador se arrepender e crer, ele será salvo. Deus não te colocou naquela empresa que você trabalha à toa. Deus não te colocou na rede de relacionamentos que você tem à toa. Deus quer usar a sua vida. Como eu disse há 2 domingos atrás aqui, há lugares dos quais eu não posso ir, mas você pode ir. Eu não posso ir no hospital que você trabalha, mas você pode ir. Eu não posso estar na escola em que você leciona, mas você lá pode estar. Eu não posso ir na sua universidade, mas o agente de Deus ali é você. Então nós precisamos entender, irmãos, que Deus nos chamou a cada um de nós para anunciarmos o Evangelho a toda criatura. E a nossa cidade é São Paulo. No mês de agosto, irmãos, eu já faço um desafio à igreja. Vai ser o mês de aniversário da nossa igreja. E no dia da nossa reunião de oração do sábado aqui, no churrasco, depois do churrasco nós vamos sair à tarde, e vai ter o impacto evangelístico que a IPB realiza em São Paulo. Vai ser lá perto do Teatro Municipal. Nós vamos ter um tempo de graça ali. E eu desafio você para se mover, para sair do marasmo, para se levantar, para dedicar a sua vida, para pregar o Evangelho de Jesus. Um ministério abençoado abraça no lugar. Que você abrace a sua rua, o seu bairro, o seu prédio, e seja uma bênção ali. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Mas o ministério abençoado também, irmãos, alcança a região. Diz o texto aqui. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e sua fama correu por toda a circunvizinhança. Jesus alcançou Cafarnaum, mas ele não ficou somente em Cafarnaum. Ele foi por todos aqueles povoados da região norte de Israel e alcançou milhões de pessoas, pregando o Evangelho, curando os enfermos e fazendo toda a diferença para a glória e para a honra do nosso Senhor. Então, irmãos, nós precisamos entender o nosso lugar estratégico como igreja. Nós olhando para Jesus que ficou num lugar, mas alcançou toda uma circunvizinhança, e a partir dali Jesus alcançou Jerusalém. E foi a Jerusalém e morreu por nós. E a partir dali, Jesus tem alcançado gente durante todos os séculos. Amado irmão, em toda a terra ele tem alcançado os seus eleitos. Mas preste atenção, Jesus, quando esteve na terra, pensou o mundo a partir da Galileia. Eu quero dizer para você que na Unida nós pensamos não só São Paulo, nós pensamos o Brasil a partir daqui. Deus nos chamou para alcançar essa cidade, irmãos, mas Deus nos chamou para alcançar o nosso estado. Hoje, para a glória de Deus, essa igreja tem 2 congregações, e não estão dentro da própria cidade de São Paulo. Nós temos uma congregação em Guarulhos e outra em Calcaia do Alto. Para a glória e honra do Senhor, essa igreja e sua história, descendem delas 54 outras igrejas. E a Unida sempre teve na sua vocação ser uma igreja plantadora de igrejas. E nós não podemos ser uma igreja que fica olhando só para o seu próprio umbigo. Mas Deus chamou a Unida para abençoar a cidade, para abençoar o estado, para abençoar
abençoar o Brasil para abençoar o mundo. Eu fico feliz porque nas últimas 2 semanas, 2 missionários transculturais pregaram nesse púlpito. Pregou um missionário transcultural que está indo, amados irmãos, para Nova Zelândia. Domingo passado pregou um dos nossos missionários que está na Albânia. Hoje à noite virá aqui a filha do doutor Marcelo e dona Carmen, hoje, não é, meu presbítero? Vai dar testemunho no culto à noite, missionária na Polônia. Nossa igreja, amado irmão, não pode ser uma igreja ensimesmada. Nós abençoamos esse lugar, mas nós somos a igreja mais antiga da IPB nessa cidade, então nós servimos a nossa denominação, nós fazemos missões, plantamos igrejas, nós abençoamos o mundo. Nós temos que abençoar o Brasil inteiro. Esse é o nosso chamado. Eu louvo a Deus, amados irmãos, porque o conselho desta igreja e vocês membros têm entendido que Deus tem um chamado para vosso pastor de alimentar o rebanho, cuidar de vocês, mas também servir ao Senhor, alcançando diversos lugares. Semana que vem vocês vão ter eleição pastoral aqui. Esse vosso pastor estará lá na Bahia, em João Dourado. Vou descer em Salvador, viajar 5 horas. Vou pregar quinta à noite, sexta de manhã à noite, sábado de manhã à noite, domingo de manhã à noite, numa conferência, numa região presbiterianizada, com muitas igrejas presbiterianas. Louvado seja Deus. Nós alcançamos o nosso lugar, mas nós abençoamos o mundo inteiro. Qualquer visão menor do que o mundo, irmão, preste atenção, não é a visão de Deus. Jesus disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Deus tem um chamado para unida, para alcançar o mundo inteiro. E nós temos que ser bênçãos. Como nós fazemos isso, reverendo? Nós fazemos isso orando, nós fazemos isso enviando, treinando os obreiros, nós fazemos isso ofertando. Nós fazemos isso estando dispostos a dedicar a nossa vida para pregar o Evangelho de Jesus. Pastor, eu também quero me envolver, como é que eu posso fazer? Faça o seguinte, tire talvez 1 semana das suas férias e fala assim: eu quero me dedicar a uma viagem missionária. A gente senta, conversa com você, por que não organizarmos uma viagem missionária? Ou talvez você que já se aposentou e agora nem precisa receber oferta, pode abrir mão da sua comodidade aqui e se dedicar a pregar o Evangelho em um lugar onde não há condições de sustentar um missionário, e você pode ir e fazer toda a diferença. Jesus alcançou a circunvizinhança. Eu e você somos chamados a alcançar a circunvizinhança. Que Deus nos ajude, irmãos, amém? Que Deus nos use para ser uma bênção para essa cidade, para esse país, para a glória e honra do nome de Jesus. Mas ao olhar para o texto da palavra, tem mais para nós. A palavra nos diz que o ministério abençoado depende do Espírito, o ministério abençoado abraça o lugar, o ministério abençoado alcança a região, nós vamos alcançar a aldeia global a partir daqui, mas o ministério abençoado ensina a palavra. O ministério abençoado ensina a palavra, diz o texto, versículo de número 15. E ensinava nas sinagogas. Isso aqui é maravilhoso, irmão. Jesus, quando chegava na sinagoga, ele próprio é o pregador e a mensagem. Ele é o autor da mensagem. Ele chegava na sinagoga e abria as escrituras e expunha a palavra, e o povo dizia: nunca ninguém falou como esse homem, porque ele fala como quem tem autoridade. Você se lembra naquele dia lá na sinagoga em Nazaré, em que ele chegou ali, amados irmãos, e abriu e leu Isaías 61, quando disse: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, e enviou-me para curar os quebrantados de coração, e a livrar a todos os cativos, e a pôr em liberdade a todos os algemados, e anunciar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. Jesus abre e lê o texto e diz: hoje se cumpriu essa escritura. E todos ficam perplexos diante dele. Jesus prega a palavra. É por isso que nessa igreja, pasme, esse púlpito está no lugar certo. Esse púlpito nesse lugar significa algo. As pessoas que fundaram essa igreja tinham um compromisso de ter a pregação da palavra no centro, a pregação do Evangelho no centro. Tudo na arquitetura desse templo converge para o púlpito. Por quê? Porque a palavra de Deus é o centro de tudo. Por meio da sua palavra, Deus criou o mundo. Por meio da sua palavra, Deus salva pessoas e ressuscita mortos. Não é à toa que Paulo diz em Romanos 10:17 que a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra
de Cristo. É enquanto você ouve a palavra aqui que o Senhor fortalece a sua fé. É por isso que quando Paulo vai dizer a seu filho Timóteo, logo quando ele está prestes a morrer, que Timóteo tem que guardar tudo, ele diz o seguinte a Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, sabendo de quem o aprendeste, de que foste inteirado, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Irmãos, desse púlpito nós nos comprometemos a pregar somente a palavra, toda a palavra, para a glória e honra de Jesus, para transformar o seu coração. E o clímax da palavra, amados irmãos, é o Evangelho de Jesus. Nessa igreja nós queremos abençoar essa cidade, e nós abençoamos essa cidade pregando a palavra de Deus. Eu não sei se você sabe, amado irmão, mas aqui é o CT do céu. Eu me lembro quando eu era um jovem adolescente e nos inícios da década de 90, os irmãos de outros times não vão ficar chateados com o vosso pastor, eu não sou São Paulino, mas se inaugurou o CT do São Paulo, eu me lembro. Falavam que era a coisa mais moderna que tinha no Brasil naquela época. Pois eu quero dizer para você, irmão, você está no CT do céu. Aqui você vem, ouve a palavra, é alimentado, é treinado e sai daqui para vencer, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Aqui é o lugar onde você conhece a Deus, em que você ouve Deus falar com você, onde o Evangelho é apresentado, e você crê e se levanta para fazer toda a diferença, para a glória e para a honra do nome de Jesus. É por isso, irmão, que nós não queremos pregar no Unida sermão água com açúcar. É por isso, irmão, que esse púlpito não vai pregar no domingo sermões de 10 minutos. Porque você tem que ser bem alimentado para sair daqui e fazer toda a diferença para a glória e para a honra do nome de Jesus. Jesus entrava na sinagoga e anunciava a palavra. Nós queremos anunciar a palavra. Nós queremos anunciar o Evangelho de Jesus. É a palavra que ressuscita mortos. Lembra de Ezequiel pregando? Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Farei crescer tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, farei crescer pele sobre vós, porei em vós o meu Espírito e vivereis e sereis um exército grande e numeroso em extremo. Quando ele prega, irmãos, os ossos se juntam e de repente vem os tendões, os órgãos, a pele, e de repente então, irmãos, ele ora o Espírito e se levanta ali um exército poderoso em extremo. É a palavra que restaura a igreja, é a palavra que santifica a sua vida, é a palavra que converte os eleitos, é a palavra, amados irmãos. Deus faz a sua obra usando poderosamente a sua palavra. É por isso que nós desafiamos você, membro da Unida, a estudar a palavra, a ler a Bíblia todos os dias, a meditar nela, a fazer toda a diferença para a glória e para a honra do nome de Jesus. No início do ano, nós fizemos até um desafio que quem lesse a Bíblia toda ia ganhar a Bíblia de Genebra no fim do ano, para você estudar a palavra. Tem alguns aí que estão conseguindo, louvado seja Deus por isso. Mas, irmão, você precisa estudar a Bíblia. A Bíblia, quando lida, crida, pregada e praticada, transforma a sua vida. A Bíblia, quando lida, crida, pregada e praticada, transforma a sua vida. Saia daqui e faça um compromisso. Naquela meia hora, 15 minutos, 20 minutos de leitura da palavra, 10 de oração. E Deus vai encher a sua vida e abençoar você e te alimentar e para te preparar para vencer o pecado, para pregar o Evangelho, para ser uma bênção, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Um ministério abençoado anuncia a palavra. Em último lugar, para a gente terminar, nós aprendemos do texto que um ministério abençoado, além de depender do Espírito, de abraçar um lugar, de abençoar a região e de ensinar a palavra, o ministério abençoado exalta a Cristo Jesus. Um ministério abençoado exalta a Cristo Jesus. Eu vou ler o 14, a igreja o 15. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Vocês o 15. E ensinava nas sinagogas.
Nunca ninguém falou como este homem. Lembra daquele dia em que os fariseus mandaram, os saduceus também, os sacerdotes, os seus guardas prenderem Jesus na festa dos tabernáculos? E ele se levanta e prega aquele belo sermão, no qual ele diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E os guardas não conseguem prendê-lo, irmãos, ao ouvi-lo pregar, e voltam para os sacerdotes e dizem: nunca ninguém falou como esse homem. E os sacerdotes ficam perplexos quando a palavra de Cristo é anunciada e ele é exaltado, o nome do Senhor é glorificado. Irmãos, na Unida, o nosso propósito último é glorificar a Deus. A primeira pergunta do nosso breve catecismo diz: qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e regozijar-se nele para sempre. Nessa igreja nós queremos fazer tudo, irmão, não para a glória de homens, não para que digam que estamos crescendo, não porque somos a igreja mais histórica, mais antiga da IPB em São Paulo. Não, nós queremos fazer tudo aqui para a glória e para a honra do nosso Deus. Nós somos criados para glorificá-lo. Nunca ninguém nos amou como nosso Deus, que nos escolheu antes da fundação do mundo, mandou o Redentor morrer na cruz por nós, nos selou com o Espírito, nos deu a palavra, está preparando um lugar na glória para nós. Nós temos que fazer tudo para a glória desse Deus maravilhoso, que nos ama, que nos salva, que cuida de nós, que conduz a nossa vida. Paulo está certo ao dizer em 1 Coríntios 10, portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, tudo seja feito para a glória de Deus. Cristo pregou e foi glorificado, Ele é Deus. Nós pregamos e não buscamos glória para nós, nós queremos dar toda a glória e toda a honra ao nome de Jesus. Não posso deixar-me de lembrar, meu irmão, de uma história maravilhosa. Eu a contei uma vez aqui, do dia em que pastores americanos foram visitar a Inglaterra no século XIX para ouvir os grandes pregadores ingleses. E de repente então, no domingo de manhã, nesse culto das 11 horas, eles foram na Center Chapel, na capela do centro, para ouvir um dos grandes pregadores do mundo naqueles dias, Dr. Joseph Parker. E quando eles saíram da igreja, depois de ouvir a pregação do Dr. Joseph Parker, eles diziam: Dr. Joseph Parker é um grande pregador. Vocês viram como ele lança a mão dos gestos na oratória para comunicar bem a palavra? Vocês viram como seu olhar é penetrante, parece que atravessa a nossa alma? Vocês viram que às vezes no seu sermão ele fala bem rápido, mas de repente fala devagar? Algumas vezes ele lança a mão dos agudos e sobe nas maiores alturas, mas usa às vezes um tom mais grave para nos despertar e chamar a nossa atenção. Oh, que grande pregador é o Dr. Joseph Parker. À noite, eles foram na igreja de um jovem pastor calvinista, uma igreja batista, na rua Novo Parque. E lá eles ouviram Charles Spurgeon pregar. E quando eles saíram na porta, eles estavam chorando e abraçaram uns aos outros e disseram: que grande Salvador é Jesus Cristo. Que grande Salvador é Jesus Cristo. Oh, que grande Salvador é Jesus Cristo. Minha sincera oração é que todos os domingos você saia daqui dizendo: oh, que grande Salvador é Jesus Cristo. Toda a glória seja dada ao nome do Senhor, hoje, amanhã e para sempre. Que Deus nos dê um ministério abençoado, que depende do Espírito, que abraça o lugar, que abençoa toda a região da aldeia global, que prega a palavra com fidelidade, que exalta a Cristo Jesus. Que Deus faça de você um cristão que faz a diferença nesse tempo. Que você seja um agente de mudança nessa cidade e na sociedade. Que Deus nos dê um ministério abençoado, em nome de Jesus. Amém.